Achei minha caneta, Adriana. Achei, tá aqui. Colegas, boa tarde. Novamente na tribuna para defender o reajuste aos trabalhadores do TCM. Afinal de contas, nós somos a favor da bancada do Partido dos Trabalhadores de servidores da cidade, seja ele no órgão que estiver, que seja bem remunerado, para que desenvolva bem o seu trabalho. Foi a crítica, inclusive, que eu acabei de trazer aqui em relação aos servidores da saúde, em relação aos servidores da educação, em relação aos servidores das subprefeituras, em relação a outros servidores que ganham tão mal nessa cidade e têm ali um dever cívico e também profissional de cuidar tão bem dela no máximo que ele pode dentro da estrutura que ele é fornecida, senhor presidente. Então, sem dúvida nenhuma, nós defendemos melhores condições de trabalho para os servidores públicos municipais, seja ele na esfera que for, inclusive da Câmara e inclusive do TCM. E queria aqui, inclusive, render meus cumprimentos aos trabalhadores do TCM, aos servidores do TCM, aos colegas conselheiros daquele tribunal. Alguns deles foram vereadores conosco aqui, e dizer que aquele órgão que tem um papel importante nessa cidade, de fiscalização também, inclusive de apoiar a Câmara no seu papel auxiliar, tem desempenhado isso a contente, senhor presidente. Tem desempenhado isso a contente. Quero dizer que, na relação deste vereador, todas as demandas que encaminham junto ao TCM, a resposta sempre é de muita parceria, de muito interesse em ajudar, de muito interesse em colaborar com aquela preocupação que eventualmente apresentamos, e também nas comissões. Na Comissão de Finanças, por exemplo, sempre tem representantes do CCM nas audiências para discutir os assuntos relacionados à cidade. Nas CPIs, principalmente aqui este vereador apresentou e presidiu, já estou na segunda, uma das coisas que a gente faz como regra é ir até o TCM, dialogar com os conselheiros e os servidores, porque o que eles têm acumulado de conhecimento e trabalho pela cidade contribui bastante no debate sempre que nós promovemos aqui. Foi assim na CPI da poluição petroquímica, que eu presidi aqui por quase 8 meses, e teve o relator, o vereador Marcelo Messias, que está ali. Está sendo assim também no diálogo sobre a CPI do Pantanal, que fizemos até uma parceria conjunta numa visita lá ao conselheiro Tuma e aos trabalhadores do TCM, que eles apresentaram para nós todo o acúmulo que eles tinham nessa área do Jardim Pantanal. E isso, sem dúvida nenhuma, contribui com a cidade. E não é só isso, né, senhor presidente? Nós podemos falar de outras questões. O TCM, ele tem um corpo técnico muito qualificado. E ele ajuda a controlar, muitas vezes, o orçamento da cidade e a execução desse orçamento. Porque é comum a gente ver uma denúncia na cidade e essa denúncia foi originada por causa de uma investigação que, às vezes, nasceu no TCM. A luz amarela acende no TCM, às vezes suspende um edital, às vezes suspende uma licitação, às vezes suspende uma execução de uma obra por desvios eventuais que estão acontecendo, e geralmente o TCM tem um papel fundamental nisso, presidente. Inclusive, recentemente, na discussão da Quarter, que é aquela empresa que prestava serviço para a SP Tours, que está sendo investigado de desvio, e o contrato dela chegava a 250 milhões de reais. Inclusive, a SP Tours teve a troca da sua cúpula depois desse escândalo. Inclusive, nessa discussão do Wi-Fi livre, essa ONG que deveria executar o contrato do Wi-Fi e que não teria executado, o TCM foi um dos primeiros a identificar problemas no contrato. E, inclusive, senhor presidente, essa questão do Wi-Fi, o TCM apontou lá que a Prodan, que é uma empresa pública municipal, faz o mesmo serviço com 5 vezes menor o valor. Olha que absurdo. A Quarter, que hoje oferece o Instituto Conhecer Brasil, que executa o contrato do Wi-Fi livre, que teria um contrato de manutenção de cerca de R$ 1.800, e a Prodan, apontada inclusive pelo TCM, realiza esse serviço por um valor até 6 vezes menor, senhor presidente. Então, sem dúvida nenhuma, olha a importância desse Tribunal de Contas. Olha a importância disso nessa discussão do Wi-Fi livre, do escândalo que está rolando nessa cidade, que origina, a princípio, lá com
sendo o primeiro órgão a identificar as falhas na execução do contrato, os desvios eventuais na execução desse contrato. Então, sem dúvida nenhuma, o reajuste para os trabalhadores do TCM, como era um reajuste decente aos servidores da saúde, da educação, da subprefeitura, das outras áreas mais, como é também justo o reajuste para os trabalhadores dessa casa, para o do TCM, faz valer a pena, sem dúvida nenhuma, pelo trabalho que eles fazem na cidade. Então, eu encaminho o voto sim, presidente, ao reajuste do salário dos trabalhadores do TCM, no montante de 3,81 de reajuste, que é o que o projeto propõe repondo a inflação. Obrigado, senhor presidente.